Vamos observar bem essa imagem. As linhas parecem paralelas, mas nós vamos observar com mais atenção e nós vamos ver que não são paralelas. Afastando um pouco mais a imagem, nós já começamos a perceber que existe uma pequena diferença angular entre as linhas. Isso já começa a ficar nítido. Afastando ainda mais a imagem, agora sim dá para perceber uma diferença de 0,5 graus, que é a medida que foi colocada ali nesse desenho. Quem realmente estuda óptica geométrica sabe que a luz solar possui um desvio de 0,53 graus, que é o desvio ocasionado pelo tamanho da fonte e a distância. Bem, doutora Ivete, levando em consideração que a senhora levou 3 anos para admitir que o Sol não era uma fonte pontual e sim uma fonte extensa, eu vou dar sequência aqui, apesar de que eu estou vendo que a senhora não entende o que é fonte pontual e fonte extensa. Então vamos tentar explicar. Em óptica geométrica, você não pode tratar uma fonte pontual como uma fonte extensa. Uma fonte extensa, para você tratar a geometria dessa fonte, da distribuição luminosa, é completamente diferente. Observe ali que nós vamos usar 2 pontos, os extremos da fonte, para traçar a geometria. Vamos remover os feixes luminosos que não nos interessam e vamos ficar somente com os feixes luminosos que vão ocasionar as tangências no corpo opaco. Observe ali, fizemos na parte superior e agora nós vamos fazer a mesma coisa na parte inferior. Então, dona Ivete, a senhora gostando ou não, é assim que se trabalha com fontes extensas. E a senhora já está vendo que existem sim divergências e convergências. E no final nós vamos ter sim um cone de umbra e um cone de penumbra. Eu vou mostrar novamente o experimento. Vamos ver se a senhora consegue entender. Então agora eu vou te mostrar, dona Ivete, uma coisa que a senhora pode fazer em casa. Aqui é um pequeno abajur aqui que tem uma lâmpada que vai representar uma fonte extensa. E aqui novamente você tem aqui 2 objetos, né? 2 pequenas esferas que vão representar corpos opacos. Tá? E olha só, vamos prestar atenção como é que a sombra é projetada ali na parede. Isso a senhora pode fazer em casa, tá? Se a senhora, já que a senhora nega, né, os experimentos, eu vou aproximar aqui, ó, praticamente encostado aqui, ó. Olha lá, não existe sombra projetada. Já vamos ver por quê. Agora, quando eu começar aqui a aproximar o objeto do anteparo, olha lá, já dá para ver claramente umbra e penumbra. Isso é uma questão geométrica. É uma questão geométrica. Isso aqui é uma fonte extensa que cria um cone convergente ali de umbra e um divergente de penumbra. Certo? Então não adianta a senhora negar e dizer que não forma, fontes extensas não conseguem formar raios que convergem e divergem. Isso aqui é um experimento, Ivete. Se a senhora nega, eu não posso fazer nada. Beleza? Vou mostrar de uma outra forma agora. Então, pronto. Selecionei uma imagem da fonte, do objeto e do anteparo e está ali. Simplesmente tracei, seguindo a umbra e a penumbra e os extremos da fonte. Não existe negação para isso. Isso aí é geometria óptica, dona Ivete. A senhora tem que estudar mais o conceito para não ficar aí falando bobagens. Agora vamos utilizar uma lanterna.
para fonte extensa também, só que aqui vai ficar muito mais nítido, tá? O cone de umbra, certo? Então aqui a exposição da imagem, ela está um pouco explodida, mas vai ficar muito mais fácil de visualizar o que vai acontecer ali. Vamos ver aqui, ó. Vai ficar super nítido a diminuição. Olha aí, ó. Aqui dá para ver, né? Claramente a diminuição. E se eu aproximar mais da fonte aqui, desaparece. Depois ela começa a aumentar de diâmetro. Isso aqui é geométrico, não tem o que fazer. Então, a senhora negar que fontes extensas não produzem convergência nos raios também é ridículo. A senhora pode fazer essa experiência em casa, Dona Ivete. Não tem nenhum tipo de problema, a não ser que a senhora não tenha, né, vontade de fazer. A senhora se diz uma questionadora, eu acho muito interessante a senhora ser uma questionadora, mas a senhora tem que ver o limite para não se tornar uma negacionista, tá? Depois de tantas explicações, e tantos comentários, e tantas coisas, tantas demonstrações, e a senhora simplesmente nega, aí já é negacionismo. Não é questionamento, não é nada disso. Então, por favor, Dona Ivete, reveja os seus conceitos, pare, pense um pouco e reflita sobre a sua posição.